bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, que também é presidente regional do PPS. No bloco anterior, falamos bastante dos problemas da cidade e também das obras da Copa do Mundo e da gestão Silval Barbosa. O Paulo Coelho deixou uma pergunta no ar. Repete, Paulo. Deixei várias perguntas numa só, né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dentro dessa situação que o senhor colocou de o Silval está cumprindo, fazendo um bom governo e tal, porque cumprindo aquilo que prometeu. Que eu falei que uma certa ironia que eu senti da sua parte. Como que um prefeito de uma das principais cidades do estado, que está com problema lá da saúde, está com problema na água, está construindo uma ponte com recursos próprios, pode avaliar como positivo, como um bom governo, a gestão do governador Silval Barbosa? O jornalismo tem uma capacidade de deturpar extraordinária, né? Eu não falei... O jornalismo não. O jornalismo. O jornalismo. Estou chegando. Eu não falei. Olha o que você vai fazer, Paulo. O senhor falou ou não falou? Eu estou aqui. Volta a gravação aí, volta a gravação. Estou presente. Eu falei que o Silval está cumprindo o que se propôs fazer. Agora, se daí ele está fazendo um bom governo, eu não entrei no mérito. Tá. E aí foi minha questão, a minha pergunta. Ele está se propondo, fez o que está se propondo a fazer, ou porque seja, ninguém se elege, o prefeito Percival, ninguém se elege propondo mau governo, propondo não fazer. Ele se propôs fazer o que ele está fazendo, meu filho. Agora, mas como que a população vota em alguém que propõe? Ele não vai dizer o que se volta a fazer. Agora, ele está fazendo, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o que se propôs fazer. Agora, o governo dele é fraco, a gente sabe disso. Eu não tinha expectativa. Agora sim, então não é deturpação de pergunta. E não compete a mim julgar o governo dele. Ele está cumprindo a missão dele e vai ser julgado pela população. Eu estou cumprindo a minha missão, vou ser julgado. Que autoridade eu tenho de sair julgando os outros que estão no exercício dos cargos? Porque está atrasando para repassar o dinheiro da saúde? Tá, eu estou cobrando. Ele deve ter seus motivos. Peguei o Estado, tem que cumprir essa missão da Copa. Ele tem seus argumentos. E ele vai que o povo goste. Então eu não quero fazer julgamento. Você acabou de dizer que é um governo fraco. Está fazendo um governo, do meu ponto de vista, fraco. Era isso. A pergunta que eu tinha feito antes era para o senhor dar essa avaliação. Agora, como prefeito. Ele está fazendo aquilo que se propôs. A população, quando votou majoritariamente no Silval, sabia, a grande maioria, que ele não seria diferente do que está sendo. Então não tem por que estar decepcionada. Que o Silval nunca se propôs a fazer diferente do que ele está fazendo. Ele foi assim como deputado, foi assim nos cargos que ele exerceu. Então, o cidadão não votou enganado. E tinha opções. E o Silval está sendo aquele governo moderado, conciliador, distribuindo o poder com todos aqueles que ajudaram a chegar lá e tal. E o povo? Cumprindo o papel da Copa e atendendo, por exemplo. E o povo? Secretaria de Fazenda do Estado. A secretaria que eu tenho que complementar o Marcel por estar conseguindo pagar a folha. Eu estava com medo com recurso da Copa, de não conseguir terminar esse fundo. Mandato com folha em dia. E ele está segurando lá com mão de ferro. E o perfil do Marcel é um perfil técnico, sério, dedicado, que o Silval está mantendo. Então eu tenho que aplaudir essa área. Tá? Mesmo sabendo que a forma que ele está distribuindo o ICMS está lesando os municípios. Mas a decisão não é do secretário, é do governo. Porque a Constituição diz o quê? O ICMS, que é a principal receita do Estado e do município, é um imposto que vai ser colocado pelo Estado, implantado pelo Estado, cobrado pelo Estado, e 25% do que é arrecadado devolve para os municípios. O que é que o Estado faz? Ele arrecada o ICMS, tira dinheiro do fundo, o que sobra ele tira 25% do município. Está lesando, ferindo a Constituição. E isso nós estamos tendo prejuízos muito grandes desde a época do governo do Blairo, que é o que está acontecendo. Que quando mudaram o FETAB, aumentaram a líquida do FETAB, e quando o Dante criou o FETAB era um imposto a mais. Ele não abatia no ICMS. Você pagava o ICMS e pagava o FETAB, caso você consumisse diesel, consumisse madeira ou boi. O Blairo embutiu isso, mudou, para que você pagasse o FETAB e compensasse no ICMS. Então virou um imposto do ICMS. Então, a Petrobras, que recolhia tanto de FETAB e mais tanto de ICMS,
ela recolhe o FETAB, entra com o recibo de que ela depositou para o FETAB e abate no que ela vai passar do ICMS. Com isso, sangrou os municípios. Isso vem acontecendo, a MM já fez o estudo, o Munhoz tem um estudo feito pela MM, onde mostra mais de 1 bilhão de tirado dos municípios nos últimos 5 anos. Não, mas a culpa aí então é do Blairo, não pode se culpar o Silval. Não, o Silval pegou um prato feito. O que na verdade a gente pegou um prato percebe feito. é que... E nós estamos sofrendo. O Estado entrou... Fizeram uma conta burra e o Silval acabou... O Estado entrou no meu município com 6 milhões para ajudar a fazer um micro revestimento da cidade. Não, com 6 milhões de micro e mais 3 milhões para fazer uma via no Distrito Industrial Vetorácio em Rondonópolis. Mas o que ele tirou na distribuição errada do ICMS passa de 30 milhões. Então é o seguinte, o Blairo falava assim, e a gente reunia com ele. Pô, mas assim você está saqueando os municípios, a educação, que tem dinheiro vinculado, e tinha que tirar antes de tirar para os fundos, e está também tirando a saúde, porque a saúde tem dinheiro vinculado constitucionalmente. E você está tirando dinheiro para os fundos, dando um golpe nos municípios, na saúde e na educação. Não, mas eu devolvo o dinheiro do FETAB para vocês. Vou fazer investimento. E de fato fez no início do governo muitos investimentos com o dinheiro do FETAB. Quando o FETAB virou dinheiro para pagar folha, na verdade, ficamos com o golpe. Agora a Assembleia aprovou a lei 50%. para que os municípios com 50%. Pelo menos compensa o golpe que está sendo dado para poder fazer o desvio errôneo da distribuição do ICMS. Que com certeza uma ação da Justiça resolveria isso. Mas o ideal é que resolvesse politicamente, para não trazer mais arestas aí na relação entre prefeitos e governadores. Não, mas quem arrecada o FETAB é a Cinfra, né? O secretário Sinésio, né? Ele esteve aqui também e ele extremamente contra essa divisão do FETAB em 50% para os municípios, porque ele acha que vai acabar dividindo miséria. Porque hoje ele está usando para pagar folha. O que cabe para Rondonópolis nessa questão? Do FETAB? Por ser um dos maiores municípios do estado. O FETAB de 800 milhões vai... Isso... É proporcional essa distribuição ou vai ser... 400 milhões. 400 milhões você pega, distribui com os municípios e joga seu índice. Eu tenho um índice de 6, 6 vezes 4, 24, dá 2 milhões. 24 milhões no ano. É um bom dinheiro. Para Rondonópolis não é muita coisa. Eu faço várias pontes. Tá? E faço várias obras de asfalto lá na cidade. Será uma maravilha se isso acontecer. Vai ser equitativa essa distribuição ou vai ser de acordo com a população? Dentro do bolo do ICMS. Também a forma de distribuir ICMS vai distribuir dinheiro do FETAB. Só tem esse caminho. Quer dizer, Rondonópolis não vai ter miséria, mas a cidadezinha lá em Colniza, por exemplo, vai ser um problema. Não vai... O índice dele é 1%, ele vai receber 1% de 400 milhões, 400 milhões, 1% dá 4 milhões. Para um prefeito que não tem nada, já vai fazer festa de ponta a ponta. Eu até quero pedir permissão aqui para os colegas, aqui, para o André e para o Paulo, porque eu acho que a grande expectativa do telespectador que está nos assistindo agora é, sem dúvida nenhuma, saber do Percival com relação a toda essa movimentação política que gira em torno do senador Pedro Táxi, do PDT, que é o nome da aliança do movimento Mato Grosso Muito Mais, aí para ser apresentado para a população nas próximas eleições. Percival Muniz, nós temos lhe visto reclamando aí muito do amigo Pedro Táxi. Você está chateado amigo com o Pedro este Táxi? Que o senhor, na região sul, abraçou também e o levou para as outras regiões do estado de Mato Grosso. O que está acontecendo? O movimento Mato Grosso Muito Mais, ele enfraqueceu, está se diluindo, tende a acabar. Como é que está esse movimento? O senhor, inclusive, o chamou de oportunista. Né? O movimento está ótimo. Eu estou muito bem com o Pedro. Nosso grupo é um grupinho pequeno. O dilema e o debate é como ampliá-lo. Vamos ampliar ou não vamos ampliar? Vamos ampliar, ganhamos sem ampliar, ganhamos ampliando. Esse é o debate. E aí tem uma divergência de opinião. Eu tenho uma visão e tenho externado isso nas reuniões. E como eu falo lá, eu falo também na imprensa, na última entrevista que eu dei externando a minha opinião, tem uma diferença em relação a outras lideranças dentro do próprio movimento. Então, mas é natural que tenha divergência. Ainda mais um movimento de partidos que tem história na luta democrática, tanto o PDT, como o PSB, como o PPS, né, e como o PV. São partidos que foram forjados na luta popular. Então, não tem por que você castrar
ou diminuir ou a liberdade dessas lideranças, que elas não foram consolidadas por bênção de um líder. Elas foram construídas na luta do povo brasileiro. E muitas vezes arriscando vidas e tal, lutando para construir a democracia e os outros avanços. Então é natural que tenha divergência. Tanto o Pedro tem a posição dele, eu tenho a minha. Eu tenho dito o quê? Qual que é a principal divergência? Eu tenho dito assim, o perfil do futuro governador, na minha opinião, é alguém que tem algumas características que reúne no Pedro. Precisa ser complementadas. Primeiro, tem que ser alguém sério. Alguém que a população sinta que não vai roubar, não vai deixar roubar e vai punir quem roube. Então esse é o primeiro perfil. Porque o Estado vive algum tempo só no noticiário de escândalo para lá, escândalo para cá, que está dando nojo já para o cidadão ter que pagar impostos e todo dia abrir manchete em televisão, em site, em jornais, escândalos e mais escândalos. Então, o Pedro, ele é o mais talhado para esse perfil. Então, ele já cumpriu essa primeira tarefa. A segunda tarefa é alguém que tenha capacidade de fazer o processo político andar sem crises. Aglutinar. Você chega ao poder por duas formas. Mas o Pedro Táxi tem essa característica de aglutinar? Ou você chega pela revolução. Como é que você chega ao poder? Ou você chega pelo processo revolucionário, onde um grupo se articula, consegue força, derruba o grupo que está no poder, toma o poder, muda as instituições todas e implanta seu jeito de governar. Esse é o processo revolucionário. O outro processo de chegar ao poder é o processo democrático. Que é o que nós estamos vivendo. Quando você chega ao poder pelo processo democrático, você não chega ungido com o poder de acabar com as instituições existentes. Você tem que conviver com elas. Saber administrá-las. Então, você sabe, por exemplo, que o governador depende da Assembleia. Todos sabem que o PMDB vai ter bancada grande da Assembleia, que sempre teve. Que o PSD vai ter bancada grande da Assembleia. PR vai ter. Saber que você vai conviver e depender desse universo, por que eu não abro logo para fazer um entendimento no sentido de falar, gente, chegou a hora da gente colocar um governo que coloque as coisas nos trilhos, que de fato organize, que acabe a roubalheira e que bote o desenvolvimento do Estado a acontecer de novo. E eu preciso de vocês. Mas isso quebra a coisa, é isso que está faltando. Aí o Pedro, ele vem com verniz da rua. De não se misturar. De não se misturar. Mas é isso que respaldou isso que o Pedro Táxi. Esse papel para senador, quebra esse discurso, exatamente. Esse papel para senador é bom. Porque o senador, ele ganha um mandato. Para gestor, ele não. Tem a tribuna. Não depende da Assembleia. Ele não depende de outros órgãos, ele tem a liberdade da tribuna dele, das posições dele. Se vai se convencer a maioria ou não. Ele é estilingue, não é vidraça. É uma forma mais simples de dizer, estilingue e tal. Mas ele tem o quê? Ele tem um instrumento, que é a tribuna, e o poder de falar, argumentar, poder de lei, parlamento. O parlamento. O executivo já é um poder diferente. Não adianta você querer. Ele não só pode falar, ele tem que executar, né? Esse que é tem que executar. Para essa executar depende dos colegiados, que são as instituições. Você precisa ter maioria de 2/3 da Assembleia para você aprovar você tem que seu orçamento, para poder aprovar suas reformas. Então, se eu quero mudar, eu preciso de ter os instrumentos de mudança na mão. Então, a dificuldade é só essa. E aí, como o Pedro ele tem uma dificuldade de entender-se que é preciso fazer isso, ele carrega, nesse momento, não, eu não vou fazer pacto com... Deus ou com o diabo. Eu não vou fazer o pacto do diabo para fazer o papel de Deus, ele tem um termo mais ou menos assim. Não vou fazer o acordo com o diabo para fazer a defesa de Deus. O Aloysio conhece mais ou menos um pouco isso. Então, veja bem, o papel de governador é o quê? Gente, olha, eu sou candidato a governador, tem um grupo aqui me ajudando, e é pequeno, tem que ter humildade para dizer isto. Nós somos pequenos, mas nós estamos bem intencionados, e eu me propus ser governador com alguns princípios. Primeiro, não roubar, não deixar roubar e punir quem rouba. Roubar Primeiro. Quem ele julgou que roubou. Segundo, eu preciso de apoio para governar, que a população cobra de todos nós.
E eu preciso de apoio para governar. Eu preciso de apoio na Assembleia. Então, o meu projeto político é este. E eu quero a todos aqueles que queiram me apoiar, venha junto. E eu sinto que Mato Grosso quer ajudar. O ano passado, se ele quisesse fazer um amplo arco de aliança, essa eleição estava definida, sem precisar se comprometer com nada, sem precisar romper ética. E o discurso? Mas aí se misturou. Não tem como você ir para o executivo sem se misturar. A não ser que você chegue com um processo revolucionário. Não tem como estar no executivo com o discurso intacto. O discurso. É porque você tem que conviver. Tem que se relacionar. Conviver. O maior exemplo disso aí é o Lula. Com a Ana Carla. É o Lula. Ele teve que fazer acordos. Enquanto ele caminhou sozinho, ele sempre perdeu. Na hora que ele aglutinou um grupo. Foi uma divergência. Foi esta. Mas é uma divergência democrática, natural e compreensível. Esse debate nós estamos travando dentro do grupo. O Zeca Viana tem. Porque nós não vamos fazer os acordos que o presidente quer. Eu não estou pedindo acordo nenhum. Estou colocando uma visão, uma experiência de 8 anos, 8 mandatos que eu tenho. Tá? Alguns bem aprovados, outros razoavelmente aprovados, mas tem experiência. Mas é uma opinião e não quero ser dono da verdade. Então, o que eu estou colocando é o seguinte: olha, vamos ampliar esse projeto do Pedro. O PMDB não tinha candidato a governador. Por que não chama o PMDB para o entendimento? Se eu vou depender dele daqui a pouco. Agora é um partido que tem influência. O Juliette. Tem influência em Brasília. Nós sabemos que o PMDB sempre vai ter influência em Brasília, porque é um partido que optou para ter bancadas grandes no parlamento. Então é importante, todo mundo vira e mexe, está atrás do PMDB em Brasília para conseguir recursos, conseguir isso, conseguir aquilo. Então por que não tem candidato a governador? Olha, vamos trazer para cá. O PT, para que eu vou brigar com o PT e botar o PT contra mim, se o PT tem uma influência hoje e vai ter, porque mesmo que não ganhe a eleição de presidente, vai ter uma bancada grande em Brasília, no Senado, e vai ter influências. Então, para que eu tenho que arrumar inimigos agora, se eu preciso de convergência para governar? Mas não é arriscado, prefeito, porque, presidente do PPS, o Pedro Táxi foi eleito com 800 mil votos aí para o Senado, justamente com essa imagem do homem legalista, do homem honesto. O homem limpo, ficha limpa. E agora, pela linha que o senhor propõe da conversação, do diálogo, de compor, quebraria, em tese, toda essa imagem. Aqueles que votaram nele, votariam nele de novo, sabendo que ele estaria... Eu acho que as pessoas precisam responder pela sua história. Eu tenho que falar isso para o Pedro. Pedro, você tem que falar o seguinte: eu respondo pela minha história. Eu não tenho direito de responder pela história do Paulo. Eu não tenho direito de responder pela história do Agnello ou do André. Eu respondo pela minha. As instituições não sou dono dela. Não sou eu que fabrico e nomeio deputados. Não sou eu que nomeio os poderes. Eu tenho uma proposta de fazer um governo diferente para Mato Grosso. Um governo honesto, austero, um governo com amplo poder e relacionamento para poder melhorar. Porque para ser um governo, uma coisa é ganhar a eleição. Eu já sei, eu falei, Pedro, muitas vezes você ganha a eleição e depois não consegue fazer nada. Tá? Então uma coisa é ganhar a eleição. Outra coisa é atender a expectativa da população. E eu sentia que ele ia ser o quê? Até um dia eu falei para ele, você vai ser o nosso, aquele governador, a memória depois da certa idade começa a João Ponce de Arruda. Tá? Vai ser um governador meio ao concurso. Um governador, ele não tem grandes grupos políticos, ele não tem que fazer compromisso com ninguém, o grupinho dele é pequeno. Tá? Um governador que tem uma história bonita no Ministério Público Federal e depois no Senado. E ele não corre o risco de votar sem o Silval? Ele não corre. A partir do momento que ele se propõe a ser um governo pacificador e um governo empreendedor, um governo de... Por que você vai ficar contra isso? Se o Estado está precisando disso. Eu comecei a conversar com as lideranças políticas e todo mundo falava, não, seria importante que o Pedro passasse pelo governo. Tá? Ele tem a isenção para fazer as mudanças e os enfrentamentos que precisam ser feitos. Mas, prefeito, ele não voltaria ele tem chances prefeito reais nessa disputa para governador? Ele vai ser o governador. Qual que é a grande dificuldade que o senhor está vendo? É justamente essa dificuldade em compor, eu não estou preocupado com a eleição do Pedro, que eu acho que ele vai ser o governador. Mas o senhor demonstra com o governo do Pedro. Governabilidade. Com as condições. Eu não quero amanhã ter um governador briguento, amarrado. um governador amarrado,
Eu não quero um governador que amanhã esteja a Assembleia Mas votando compondo contra, assim, dizer que perseguidor, tá faltando não sei o quê. Um governo que olhe para habilidade, frente, mas- chame todo mundo e fale, gente, o futuro desse Estado é um futuro que compete a todos nós. Mas Percival Todo mundo é Muniz, olha importante só, nesse processo. ele não E corre o vamos risco, governar. ele não corre o risco de ser, com essa ideia do senhor aí, compondo com essas pessoas aí, que hoje ele é alheio a elas. Ele não corre o risco de voltar a ser um Silval Barbosa, que hoje governa, como o senhor falou aí, Voltar a ser, não, se transformar. num... Ô, Paulo, Ele não corre o risco de ser um Eu- Silval eu Barbosa, acho- governando para os aliados? aí é a opção. O Blário foi eleito pelo PPS no primeiro mandato com um amplo arco de aliança. Não era muito grande, mas tinha uma boa aliança. Tinha o Roberto Francisco Cuiabá, tinha o Jaime em Várzea Grande, E foi um mandato tinha bom. eu em Rondonópolis como prefeito, os 3 principais prefeitos estavam com ele, e tinha o Mal Pivete em Lucas, tinha um grupo que tinha um discurso forte e uma postura de compor com todo mundo. Ele fez um primeiro E aí, mandato muito fez um bom, mandato mas muito bom. o segundo mandato, Segundo É melhor nem mandato, ele comentar. escolheu. Eu quero esse, não quero aquele, eu quero esse, não quero aquele. Ele escolheu. Eu não quero, quer dizer, eu falo pro Pedro, eu estou no 3º mandato executivo. Ouça quem tem experiência. Você faz no executivo as alianças que você achar conveniente. Se amanhã ninguém vai chegar para você e falar assim, ó, eu voto em você, eu te apoio, mas me deixa roubar aqui. Ninguém propõe isso. Você só fala o seguinte, olha, meu lema... não descaradamente assim, mas ninguém propõe. Se ele não quiser abrir mão... Mas propõe Se bloquear ele- na Assembleia. propõe assim, propõe. mas daí é por isso muito- que eu falei, não bloqueia muito propõe mais. descaradamente. Né? bloqueia muito mais para briga política. Então, o que está acontecendo com a classe política hoje? Ela fica tentando se unir contra o Pedro com medo do Pedro. É. Ela fica tentando se unir contra o Pedro com medo do Pedro. Mas para que nós temos que ter medo do Pedro? Nós temos que amar o Pedro. Nós precisamos do Pedro. Com a isenção que ele tem, com a credibilidade que ele tem, para fazer os enfrentamentos que precisam ser feitos E agora. precisa da coerência dele também. Da coerência Só dele. que a coerência ela é quebrada, me desculpe estar batendo nessa tecla, porque é coisa indigesta sob o ponto de vista do Da eleitor ética, da comum, moral. que preza pela ética, Com pela certeza. moral, que vai ver ali veria o Pedro ali Tendo que se aliando com Mas não pessoas tem que ele... como. Aí é por isso que muitas vezes eu falo que excesso de oportunidade é o oportunismo. Como que eu vou dizer que você não vale nada, ganha eleição e depois no outro dia eu tenho que sentar com você e preciso de você? Ou faço um acordo para você? Ou nomeio você secretário? Prefeito Percival Tá, Muniz. então essa que é a questão, para a gente não levar esse discurso fácil da rua para uma eleição. Porque o que a rua quer é o quê? Ela quer matar os políticos. Quer Os banalizar. políticos quer. Quer banalizar. Todo mundo é ladrão, todo mundo. Político, quando ele vira político, ele vira corno, ladrão e normalmente tem um outro. Então é o seguinte, a população. Corrupto. Tem exceções aí. A população tem isto, Paulo. Agora, o que o Pedro tem que fazer? Ele precisa juntar as condições de governar. Para que eu vou estimular o PMDB a arrumar candidato, o PT a arrumar candidato, o PR a arrumar candidato, se eu posso ter esse pessoal todo num programa mínimo de governo? Vamos consertar esse Estado. Vamos pegar o lado bom e aproveitar, porque todos tiveram mérito. O Blário teve mérito. O Silval, com todas as críticas que vocês possam fazer, mas ele tem méritos também. Tem muitos defeitos. Talvez tem mais defeito do que mérito. Mas tem méritos. Vamos tirar o lado bom, preservar, e o lado ruim, vamos fazer os enfrentamentos. Para isso precisa de apoio. Então, há muita diferença minha com ele é essa. Agora, o candidato é ele. Eu coloco o seguinte, se fosse eu, já tinha liquidado essa eleição. Prefeito Percival Muniz, Agora, o tocou num candidato é ponto ele. agora Eu vou importante. aí. apoiá-lo, vou ajudar. Você vai Meu apoiar prefeito. até o final? Eu? Só, não querendo te Eu cortar não aí, tenho né? caminho. Mas é Não uma tenho pergunta escolha. que, a pergunta que está no ar Mas o é que- justamente essa. o que fica Existe, claro- existe, só Seria minutinho. incoerência minha. Existe a possibilidade do senador, o ex-governador Blairo Maggi, vir a ser o candidato. Pelo menos no PR se tem esse sonho, né? O Essa Pedro expectativa. Nadaf esteve aqui e disse que o candidato do PR é Blairo Maggi, embora Blairo Maggi diga que não é. Não é? A gente sabe da sua ligação também com o Blairo Maggi. Agora o senhor está com o Pedro Tax. Caso o Blairo Maggi se decida por ser candidato, o senhor abandonaria o projeto do Pedro Tax e migraria para o projeto do Blairo Maggi?
Veja bem, André, vamos analisar A gente primeiro sabe as que o Maggi ligações. não é bobo. O senhor Eu tenho mandato. pertence ao grupo Vamos dele. analisar, André, é o seguinte. e ele Primeiro, o O seguinte. Pedro ganha a eleição Eu sem tenho valer o mandato Mário antes do Blário e antes do Pedro. É. Então eles têm ligação comigo, não eu com eles. Então é justamente isso Então, que veja eu ia lhe bem, vamos perguntar. São do mesmo... Meus mandatos são anteriores. Sim. Eu tive mandato antes do Blário. O Blário foi candidato quando eu era presidente do Sim, partido. Eu que sim, lancei sim. ele, ajudei. Por e isso tal. que eu estou te fazendo essa Então, pergunta. Tenho ligações. Agora, ele saiu do partido. partido. Ele saiu PPS, do partido. Criou um PPS. outro partido. Né? Eu sou o presidente e era o presidente. E nós elegemos ele governador 2 vezes. Depois ele saiu do partido. Eu continuei no partido. É natural que quando você sai de casa, Quem fica quem magoado. não é magoado, pede aquela O elo, relação. a liga. A liga. E ele buscou um caminho, além de ter saído para outro partido, ele buscou um caminho de perfil de governo que entrou em divergência com o resto que ficou do PPS. Natural. Tá? O Perotax é do PDT. O Perotax tem um perfil de história dele. Foi dar um Uma candidato a história governo. mais curta, inclusive. né? Então, veja bem, por que eu acho que o Pedro é melhor do que o Blário? O Blário não tem condições políticas de romper acordos que ele fez. O Pedro tem. E esses acordos têm que ser rompidos, sob pena da gente não melhorar o Estado. Quais são esses acordos, prefeito? Acordos Quais que são tem esses no acordos? mundo político. Por exemplo. Acordos de... Porque o senhor colocou agora e o aí senador vocês Blairo querem- Maggi numa O senhor situação falou com muita propriedade. complicada. os Mas eu já acordos, falei isso pra ele, eu quais falei são os publicamente. acordos, O senhor Essa é a colocou o pergunta. senador Como Blairo que o Maggi Blário, numa situação agora hoje, delicada. como que o Blário vai romper com aliados que teve com ele, que o ajudou em vários momentos do governo que passou e de repente ele ganha agora e ele vai ter que romper. E é preciso romper. O Pedro tem isenção, o Pedro está livre e solto. Sabe, O prefeito Pedro é um Percival, passarinho, não deve nada a ninguém. ouvindo o senhor e conhecendo um pouco O do Blairo seu deve. perfil. Oi? O Blairo já deve. Já deve. Viu, prefeito Percival Muniz? Já deve. Deve quem especificamente? Só pra, Mas pra aí pôr- vocês sabem, vocês viveram a Eu história. juro que não sei. Você sabe, você não vai querer que o Blário seja um incoerente no futuro de romper com aliados que foram importantes em aprovação Perfeito. de contas dele, em aprovação de orçamento para ele, em pessoas que foram aliados em momentos difíceis dele. Você não vai querer que ele seja um ingrato. Tem que ser parceiro. Ele Não, vai ter ele que ser não pode ser um parceiro. ingrato. Você Prefeito não pode Percival querer que o Muniz. André seja ingrato com quem foi amigo dele. Você não pode pedir isso pro André. Eu não posso pedir isso para você. O Pedro não. O Pedro politicamente não deve nada a ninguém. Tá Nem a atrelado a Percival, nem a Mauro, nem a ninguém da força política. Ele está solto. Mato Grosso precisa de um governo solto. Que faça as mudanças que o Estado precisa. E nós estamos prontos para construir esse tecido político para ajudar esse projeto a vingar. Ele tá solto antes das composições que o senhor sugere. Não, composição. Se compor, aí Se você acaba sendo mais do mesmo. Você não precisa. Ou não? Você compõe em cima de programa. Olha, minha meta é F, F, F. Quem quiser me apoiar, apoia. Todos os partidos que eu conversei, topa apoiar o Pedro, por 2 motivos. Eu já falei isso para ele. Os partidos querem te apoiar, Pedro. Partidos que não são do nosso lado. Que não são. Eles querem apoiar com 2 expectativas. Primeiro, testar logo para ver se é bom. Porque se for ruim, pronto. Pô, Salvador da Pátria virou enterrador da Prata. Acabou. Alguns falam isso. Não, nós queremos testar logo. Tá? Em Rondonópolis aconteceu um caso desse. Wagner de lá sabe disso. Tá? Então vamos testar logo para ver se é bom. E eu falei isso para ele. Tem partido que fala, não, tô louco para poder apoiar o Pedro governador. Primeiro que se ele se revelar um grande administrador, pronto, eu ajudei, estou junto e eu vou capitalizar também essa vitória. Assim enterrar. Se ele virar uma decepção, a gente já prova, é todo mundo a mesma coisa. Pronto. Então tem muitos grupos políticos que, sem dificuldade, sem querer nada para apoiar o Pedro. Até para passar por esse. Ó, é uma situação. Eu que vou tem que citar um passar. exemplo aqui. O Vamos senhor passar o senhor logo. confirma ou não? Agora- Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, permita, Paulo. Eu estou analisando a fala do senhor até agora e conhecendo um pouco do Percival Muniz, eu vejo um certo descontentamento do prefeito Percival Muniz com o que está acontecendo nesse processo que antecipa as eleições de 2014. O senhor citou Blairo Maggi, falou de Pedro Tax. Foi visível a sua decepção com o senador Blairo Maggi, porque até então o senhor intitulava como encabeçador da proposta Blairo Maggi para o governo do estado de Mato Grosso. Volta, Blairo. E depois ele o abandonou, virou as costas para o senhor ficou decepcionado.
Abandonou O mesmo? senhor foi e abraçou Pedro Táxi. E colocou Pedro Táxi hoje na posição como ele está, andou Não, com eu Pedro coloquei, Táxi, tem uma ajudou coisa a ou articular toda essa movimentação. Mas teve problemas também com o Pedro Mentor Táxi. intelectual. Mentor intelectual. Mas, Só que agora o senhor se O demonstra... senhor queria a sua cada mulher vez- Ana Carla Ô, com o gente, vice do O Pedro senhor se Táxi. Não, demonstra, mas veja prefeito, bem. só concluindo aqui, Ah. o senhor se demonstra, de certa forma, um pouco descontente, porque o senhor não está sendo ouvido Mas, dentro gente, do movimento mas eu não a ponto tenho de que mudar reclamar. esse É isso que ele comportamento. transparece. Mas eu não realmente. tenho o que reclamar. Eu ajudei o Blairo. O Blair virou as costas. Hã? E o Blair saiu. E deu as costas. Não virou as costas. Escolheu um outro caminho que não era o que eu vinha. Mas qual que é Mas o isso problema? não é virar as costas, Não, prefeito? Eu Percival? quero Não. esse e vou para aquele. Quando você elege um governante, você não cobra que ele te devolva alguma coisa. Você defende ideias. Eu não defendo pessoas. Eu defendo ideias. Eu defendo o Pedro hoje porque eu sei que o Pedro reúne as condições de fazer os enfrentamentos que o Mato Grosso precisa. Mas a impressão que Agora, passa é que o senhor está e querendo eu- mudar o perfil não, dele. Não, eu quero que ele ganhe, eu não quero é perder, quando eu não gosto de perder. Hoje eu administro a segunda cidade do Estado, eu não quero ficar derrotado por intransigência, sectarismo. Eu quero ganhar a eleição. Mas não pode parecer um Frankenstein, montar um Eu quero Frankenstein. ganhar a eleição. Hoje eu estou até inelegível, porque tinha que, caso eu quisesse ser candidato, tinha que ter renunciado. Então eu quero ganhar a eleição. Agora, se de estreitar demais, eu perde. Quem que ganha com derrota? Ninguém ganha com isso. E ele tem as condições ideais a grande para poder crítica ao ganhar. Pedro Táxi é Agora, justamente essa, não tem o Blário, grupo, né? por exemplo, o Blário eu acho que... Por que ele não quer ser candidato agora, mesmo com toda a pressão? Porque ele percebe que as condições que estão construindo para ele ganhar engessam o governo dele. Ele não vai poder processar as Um futuro mudanças. governo não vai conseguir. Aí vai ser aquele negócio que ele falou para mim. Val, se eu soubesse que o meu segundo mandato ia ser igual está sendo, eu não teria sido a reeleição. Prefeito, nosso tempo está se Então o esgotando. homem faz, é ele e a circunstância. A questão da Ana Carla coloca. A Ana Carla foi uma sugestão do partido que seria um grande nome O politicamente. senhor não ficou chateado por Mas por há quem ter diga sido que o senhor acatado o ficou nome? muito chateado. Mas é porque eu, Por olha, conta de não conseguir essa olha, aceitação. eu no lugar E do há quem Pedro... diga que o próprio ex-prefeito de Rondonópolis, Adilton Sacchetti, foi um dos maiores opositores a esta ideia. O Adilton, É. coitado, nem participa das reuniões do Pedro, coitado. Tá lá isolado. Não é isto, gente. A Ana Carla seria um grande nome para vice do Pedro. Eu, no lugar do Pedro, teria estimulado. Porque, primeiro, ela não quer voltar e faz. Ele insistiu para ser suplente, ela não quis. Então eu teria, não, pelo menos fica elegível. Porque hoje ela está inelegível. E ela até falou para mim, se tiver que tirar, me tira logo depois do dia 5, que aí eu posso ficar fora, mas fico inelegível. Eu não quero voltar a militar na política. Agora, seria um grande nome. Representa o interior, representa a mulher, educadora, é esposa de um prefeito da segunda cidade do estado. E é uma pessoa Eu construí a extremamente candidatura simpática da Iraci também, né? França, do Roberto pro Blairo. Falei, Blairo, o nome tem que ser Iraci. Mas como? Dentro do meu partido, pessoal, nós desde tamanho e ter que ter o governador, eu falei, mas não, o perfil é da Iraci. Porque Iraci é a mulher do França, é da capital, você é O do que pegou, interior. então, foi- Então, ele teve um grande instrumento na mão. Quer dizer, quem perdeu não foi a Ana Carla de ser candidata a vice. Quem perdeu foi ele de não ter A não- a Ana Carla como uma opção A não de vice escolha da dele. Ana, a não escolha É da Ana invertido, Carla, a agora. não Mais uma escolha vez, da Ana o senhor Carla demonstra o seu se- descontentamento Eu não estou nesta descontente. articulação Não estou toda. descontente. Para mim, quando o partido lançou o nome dela, para mim seria ruim. A não escolha do nome da Ana Carla se deveu, o senhor acha, ao tamanho do PPS? Não, eu acho que ela não foi escolhida. Primeiro, que ela não insistiu. Segundo, que nós não insistimos. E não deixamos chegar na convenção. Se deixa ela elegível da convenção, ela virava uma opção tranquila para vice. Mas o partido lançou, falou, e o nome não tinha como virar unanimidade naquele momento, até porque essas coisas têm que chegar na hora certa. E nós aproveitamos e saímos. Quer dizer, qual a vantagem de ser vice do Pedro? Um cara novo, que não fuma, que não sei o quê, que não tem problema com saúde, agarrado ao poder, prova disso que como senador não afastou nem um minuto, o Jaime já afastou, o Blário já afastou, ele vai pegar a cadeira de governador, não vai. Então, vice do Pedro é o quê? Então, brigar é para isso? Não vai assumir Se nunca, o senhor quer dizer. nós temos história política. Então, não tem por que brigar por isso. Prefeito. Então, o que é que nós fizemos? Olha, nós não vamos atrapalhar e vamos ajudar. Então, naquilo que tiver no nosso alcance, vamos ajudar. Tá? Agora,
as nossas posições sempre vão ser externadas. Mas os recados que o senhor mandou para Pedro Táxi nas últimas entrevistas que o senhor deu, ficou claro e evidente de que se ele continuar do jeito que está, atuando na mesma linha em que ele se encontra, Se ele não se corre-se o flexibilizar. risco de perder o seu apoio. Não, meu apoio ele não vai perder. Eu estou conversando com o Lúdio Cabral já. Não, Teve uma o conversa Lúdio- pessoal com o Lúdio, quando deputado veio, federal Carlos namorando Bezerra, com o também Cabral. tem a É, dizer. sobre o Blairo Mágico. Ô, gente, o Lúdio, quando veio para Mato Grosso, ele trabalhou comigo em Rondonópolis. Eu já era prefeito de Mas foi Rondonópolis. lá pedir, tentar Foi lá beliscar me teu visitar apoio. 2 vezes. Eu falei para ele, falei, Lúdio, você é um candidato muito interessante. Falei para ele, você tem um discurso muito fácil. Eu, se eu fosse você, eu faria o seguinte discurso. O Blairo fez muita estrada no interior, o Silval fez muitas obras em Cuiabá por causa da Copa. Tem muito buraco. Mas os dois esqueceram das pessoas. Se eu for, eu preciso de um governador para cuidar do social, cuidar da saúde, fazer hospitais e tal. Eu sou o melhor preparado para isso. Imagina Prefeito, O esse cenário. Pedro, eu no lugar dele falei para ele, o Pedro é um bom senador que Mato Grosso há muito tempo está pedindo. Vai ficar lá em Brasília e eu vou ficar aqui cuidando das pessoas. Então eu falei, seu discurso está fácil. Imagina pra fazer. esse cenário. Então, agora, De um lado, eu não Pedro tenho Táxi. como apoiar o Lúdio. Primeiro que o PPS e o PT são inimigos de não se conversar a nível nacional. E segundo, eu tenho um candidato no meu grupo, que é o Pedro, que é o líder da pesquisa. Como é que você vai largar de apoiar um candidato Líder da que tá pesquisa sem ligado? Blairo Mágico. Hã? Líder das pesquisas sem Blairo Mágico no páreo. Mas o Ele Blário pode mesmo votar em que qualquer vem. Ah, mas É, essa Mesmo que o pergunta, Blário vem, essa o Pedro é pergunta eu muito quero te competitivo. fazer, prefeito. Você acha Nosso que o tempo está... Ah, o quadro, você quer ir? o quadro com o Blairo, O nosso tempo tá com acabando, o Blairo é Paulo. um e com o Pedro é outro? Não, eu acho que o Pedro ganha o governo com o Blário sem Independente de Blairo. Eu queria te fazer essa pergunta nesse sentido. Nosso tempo está encerrando, só para você. Obrigado pela parte que me toca. Porque ele Obrigado sempre pela estoura. parte que me O Paulo toca. sempre, o Paulo Mas eu sempre tenho- tem mais uma pergunta. Não, eu tenho Eu tenho 5 uma aqui. curiosidade. Não, pera, A depois entrevista você é muito fala. boa. Peraí. Você fez eu perder o raciocínio aqui. Não, deixa eu fazer minha Se pergunta. você não Não, perguntar, peraí, eu vou calma. perguntar. Lembra aqui? Eu tenho Como é uma que é? curiosidade, sabendo da imaginação fértil do prefeito Percival Muniz, ele traçar dentro de um cenário, de um lado Pedro Táxi, do outro Julier Sebastião, né? Como que o senhor, de repente, desenharia esse conjunto e avaliação pessoal e diferente de um e do outro? 30 segundos para Porque responder. ambos eram muito amigos e por muito tempo estiveram juntos em grandes embates. E pegando esse gancho dele, o senhor acha que o Blairo vem ou não vem? O senhor acha que ele vai esperar o Julier decolar ou não decolar para sair? Eu, se depender de mim, eu vou fazer as pazes do Pedro com o Julier. E eu estou Eles trabalhando não estão nesse brigados, sentido. né? Eles não Então tão faz brigados. sentido a sua conversa pessoal com o deputado federal Carlos Bezerra tentando construir este projeto. Eu acho que o Pedro e o Julier não tem por que brigar. Quando eles trabalharam juntos, foi bom para Mato Grosso. E muitas vezes vão trabalhar, um xingando o outro, vai ser ruim para eles e para o Estado. Tem histórias bonitas, eu acho que eles podem estar juntos. E eu vou trabalhar, por tudo é possível. Segundo, eu acho que o Blário, ele está muito inteligente e sábio em saber que não é a hora dele voltar. O Blário, ele tem uma acessibilidade muito grande. Eu Mas convivi, mesmo com o eu pedido convivi pessoal da muito. presidente Dilma Rousseff Eu e do convivi muito ex-presidente com o Lula. Blário, essa articulação da primeira candidatura dele, a gente conversava quase todo dia. Então, mas ele não está Gostei, esperando Zé. desenrolar Olha, aí para ver. Tudo bem, eu saio Pra agora depois sair na ganho. boa, não entrar em bola dividida. Eu saio agora ganho. Daqui a 4 anos, olha o Pedro de novo no meu calo. Eu não saio agora, testo o Pedro. Se o Pedro se revelar, ótimo, vamos apoiar a reeleição. E eu saio de novo, já ajudei ele, vou ajudar ele ao Senado. Se o Pedro se revela uma decepção no governo, voto Eu vou para cima aí dele. vem pronto. todo mundo pedir, sem nenhuma amor de sombra. Deus, volta, Blário. Volta, Blário. Então, pra que eu vou agora, no momento que eu estou articulando meus negócios e tal, pra que agora eu vou enfrentar uma briga pesada, uma briga onde já tem um candidato colocado? É minha situação minha com o Zé do Pato do mandato passado. Você tinha o Adilto no poder, o Zé com um apoio popular, e o partido querendo que eu entrasse no meio da briga. Eu falei, não, calma. Deixa o povo testar um, testa outro. Depois Testaram chega a o minha Zé do vez. Pátio, Testaram viu o que não Adilto, serviu? testaram o Zé. Depois voltou a minha vez. O Blário. Vem cá, o Percival, Blário. resolve. Bem, E não, há quem diga que prefeito. Milton Saquete pode voltar nas próximas possível, campanhas seria um pra bom combater enfrentamento. diretamente com o senhor. seria um bom enfrentamento Aliás, já o com números. Adilto né? é um homem muito sério. Não, Você- seria um bom enfrentamento com números. Eu vou ter muito número para a gente conversar sobre esgotos. Prefeito de Rondonópolis, Vai ser Percival muito bom. Muniz, nosso tempo está estouradíssimo. A Marília Gabriela já está desesperada para entrar no ar.
Gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais, destacando aí o nível da política em Mato Grosso, como é que anda. Por que o senhor aumentou aí o IPTU? Só nessa finalização do senhor aí, considerações finais aí, que o povo... Consideração final, falei que ele sempre tem uma última pergunta. Eu dou um exemplo aqui rápido. E aí eu vou ser obrigado a perguntar para ele do PCCS, isso é popular, impopular. Que até agora não foi resolvido. resolvido. Prefeito... Tem uma promessa também da campanha lá do PCCS prefeito também. não pode ter... Não pode não ter coragem de fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Mesmo que perca voto. Doa quem doer. Pode perder voto, será compreendido ali na frente. Campo Grande arrecada 420 milhões por ano de IPTU. É uma cidade boa. Tem 800 mil habitantes, Rondonópolis tinha que estar arrecadando 100 milhões. Rondonópolis arrecadava 8 milhões de IPTU. Esse ano vai arrecadar 20, com todos esses aumentos que estão falando aí, vai arrecadar 23, 24, com um lançamento de 30 e pouco. O Cetra Rondonópolis tem uma folha, um lançamento de IPTU já de 100 milhões, para ser proporcional a Campo Grande e ter recursos para poder atender a demanda da população. Mas os prefeitos não tiveram coragem de fazer os enfrentamentos. Tinha terreno em Rondonópolis avaliado em R$3.000. Hoje você não acha um terreno em Rondonópolis por menos de 35, 40 mil reais, no bairro mais distante. E o valor venal do IPTU é R$3.000. Aí o valor venal é 3 mil. Aí ia aumentando a alíquota. Tinha alíquota de 8. O que é que nós fizemos? O patamar é 1%. O terreno está com casa construída, bate a metade. Então paga só 0,5%. O terreno está toda a estrutura, bate mais. Ou tem a alíquota de 0,2% a 1 ponto, algumas coisas por cento. Mas baseada em 1. Então tua casa vale 100 mil, você paga R$1.000 de IPTU por ano. Agora, se o teu terreno não está construído, não tem calçada e está sujo, aí você vai pagar bem mais caro, sua alíquota sobe. Então você tem que fazer justiça e fazer isso. Não deu de fazer tudo de uma vez. Eu queria ter feito tudo de uma vez, mas ainda não pode, porque tem que ir devagar. E prova disso que o aumento não foi, teve muito mais blá 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 político do que de fato reclamação, que a quantidade de pessoas que pagaram o IPTU esse ano, nessa mesma época, é maior do que pagaram o ano passado. Então é muito blá blá blá. Porque o problema político é o seguinte: eu estou sem mídia, porque eu não estou conseguindo licitar a agência lá para poder fazer mídia. Mas não terminou essa licitação ainda, prefeito? Acho que agora tem um último recurso lá para poder sair. Eu sou um político que falo, que sinto. Quer dizer, você desperta alguns amores e ódio. E aí a turma aproveita uma falhazinha que você passa e já acha que você morreu. E eu estou criando as condições para quê? No primeiro ano de mandato você tem que fazer os enfrentamentos, tem que ser feito. No segundo ano já começar a fazer as coisas, para colher no último ano de mandato. Então eu quero ser julgado no final do meu mandato. O que ele quer dizer com enfrentamento é que muitas vezes o executivo tem que melhorar o IPTU. Tem que fazer a coisa errada para poder acertar. Isso passa pelo PCCS, plano de cargo, claro, salário, porque vai ser um outro enfrentamento que o senhor vai ter. Prefeito de não fazer, prefeito Percival Muniz. Então o gestor, ele não pode deixar de ter coragem para fazer o que tem que ser feito. Nem que perca voto. Porque aquele voto é momentâneo. Depois ele vai ser compreendido e aplaudido. Se você ficar, não vou fazer isso porque eu vou perder voto. Eu não vou tirar esse invasor aqui porque vou perder voto. E a sociedade como um todo? Você tem que fazer os enfrentamentos. Mas é o que a maioria depois o cidadão hoje faz, vai e aplaude. Prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, nosso tempo está acabando, está estouradíssimo. Obrigado, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações agora. Paulo, sem mais nenhuma pergunta. Aguinaldo, sem mais nenhuma pergunta. As minhas considerações. A TV está ali. Proíbe, tá? Quer dizer que eu fico feliz com esse bate-papo aqui. Eu sou um cara assim, que fui forjado muito da luta popular. É quase uma mesa de boteco. Junto com os estudantes, depois na universidade, depois na luta popular, ajudando a construir a democracia. Então esse debate eu acho muito positivo, tá? E queria que tivesse mais. Então quero te cumprimentar pelo programa, eu tenho visto a repercussão do teu programa, tá? E tem, dentro do possível, também acompanhado o seu programa, o programa de vocês. Acho que esse debate meio plural é muito importante. Para Mato Grosso estava precisando
de um perfil de programa igual Nós a esse. estamos em 30 Então, municípios do estado. Inclusive né? Rondonópolis. Inclusive Rondonópolis, hein, Rondonópolis. Obrigado, Então, um abraço. obrigado pela Só sua quero mandar um audiência em abraço aí pra todos os Rondonópolis. E foi uma forma até do Agnello voltar pois a é, cumprimentar voltou pra Rondonópolis. Que logo nós vamos estar de volta A por aí. consideração final Calma, não é calma. sua, é do prefeito. Ele Quero saiu de lá lembrar fora. vocês. Explica aí, explica que ele Eu sou um saiu homem, eu encerro dizendo assim, Deixa o prefeito eu falar. sou um homem muito feliz, politicamente. Era que teve 8 mandatos, todos 8 enfrentando sempre mais poderosos. Sempre os meus adversários tinham estrutura maior do que eu. Quer dizer, eu nunca comprei mandato. Sempre enfrentei estruturas maiores do que a minha, como essa última agora. Que estava todo, governo, federal, estadual, todo mundo contra mim, lá eu ganhei a eleição. Então, veja bem, todos os meus mandatos de vereador foram assim, enfrentando grandes ou maiores do que eu. Um cara que está se dedicando muito para poder vencer alguns problemas que a cidade não tinha, que passou a ter e que nós estamos tentando consertar agora. Um cara que já ajudou a eleger governador, já ajudou e vai ajudar. O Pedro, por exemplo, vou ajudar o Pedro e ser com o Pedro, por esse momento que Mato Grosso está passando, é o melhor candidato, que é o que está mais livre para tomar as medidas. Agora, mantendo sempre as minhas opiniões e convidando a todos para tentar olhar para o lado positivo. Eu estou sentindo aqui em Cuiabá um discurso muito negativista. As pessoas, o discurso político aqui está um xingação para lá, tá muito... Muita indignação. Não, tá muita indignação, mas tá um negócio disso que não constrói nada. Você tem que aprender a construir na adversidade, você construir alguma coisa positiva. Senão fica um senso comum de só dizer, não presta, não presta, não presta, não presta, não presta, não presta, não presta. Nós vamos parar onde? Olha, não presta isto, mas dá de fazer isto. E nós vamos melhorar. Então, Paulo, Agnello e André, parabéns para vocês. Moçada jovem, vocês têm futuro. Prefeito e eu quero Percival conviver Muniz, esse futuro junto com vocês. Obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer Obrigado. entrevistá-lo. Espero que o senhor volte aqui mais vezes. Você em casa, obrigado pela sua companhia. Nós voltamos no próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos. Você fica agora com a Marília Gabriela. Se você não acompanhou essa entrevista desde o início, você pode ver amanhã na íntegra, amanhã segunda-feira, no site Repórter MT. O endereço está aí na tua tela. Uma boa noite, uma ótima semana e até domingo. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar nos inspira sempre.